Durante décadas, os cientistas prosseguiram com a teoria evolucionista das origens. De uma Terra que havia sido formada pelo resfriamento lento de uma massa derretida há mais de 4,5 bilhões de anos para criar as rochas que são a base dos continentes, os granitos. Da vida que teve início espontaneamente em algum oceano primeiro e que se desenvolveu durante centenas de milhões de anos para chegar às muitas formas de vida que vemos na Terra hoje. Da longa formação de eras e do ressecamento desses antigos oceanos para produzir rochas sedimentares tais como as do Grand Canyon, onde o próprio desfiladeiro foi esculpido pelo Rio Colorado há milhares de anos. De depósitos de carvão e de petróleo, enterrados em rochas sedimentares por todo o mundo, que presumivelmente exigiram milhões e milhões de anos para serem formados através do acúmulo e da decomposição da vegetação existente em eras passadas. Porém, teriam os cientistas considerado todas as evidências até chegar à sua teoria de uma Terra que se desenvolve desde a antiguidade? E se houvesse evidências nos próprios canyons que demonstrassem que se formaram rapidamente ao invés de terem se formado através de um resfriamento lento? E se houvesse provas que essas formações sedimentares que compõem o Grand Canyon tivessem sido depositadas rapidamente ao invés de lentamente? E se houvesse provas de que o próprio Canyon tivesse sido esculpido durante um breve período de tempo através de processos rápidos de erosão? E se houvesse evidências revelando que o carvão e o petróleo podem ser formados rapidamente e o fizeram recentemente? E se houvesse provas que os dinossauros não tenham vivido há milhões de anos, mas há apenas alguns milhares de anos? E se descobríssemos que as leis naturais, o elemento que une a moldura da teoria evolucionária, não podem explicar tudo sobre a história da Terra? Seríamos então forçados a pensar num outro modelo para a história da Terra. Modelo este que reconheceria a possibilidade de que os indícios de mudanças geológicas no passado tenham sido bem maiores do que os observados hoje. Em tal cenário, seria necessário muito menos tempo para que vários fenômenos geológicos ocorressem. Teríamos então todos os ingredientes para concluir que a Terra, na verdade, é bastante jovem. Há, porém, alguma evidência científica publicada que desafia a visão evolucionista de uma Terra antiga e apoia a visão de uma Terra jovem? O cientista Dr. Robert Gentry, enquanto trabalhava no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, descobriu isso. Evidências publicadas que põem em dúvida o longo período de existência da Terra. Utilizando o microscópio e equipamentos de laboratório mais avançados, ele analisou os espécimes de madeira carbonizada relativamente a vários tipos de radioatividade. Seus resultados nos ajudam a entender quanto tempo o carvão leva para se formar, a idade do carvão e a idade da própria Terra. Isso nos leva a perguntar: poderia um dilúvio universal, conforme descrito na Bíblia, ser capaz de explicar outros fenômenos geológicos, tais como o Grand Canyon? Alguns geólogos de bom grado acreditariam que os depósitos sedimentares foram assentados há milhões de anos. Mas o que querem que acreditemos não é absolutamente verdade. Acontece que a geologia do Grand Canyon se adapta a um modelo baseado na ocorrência de um grande dilúvio universal. Numa tentativa de se saber de onde vieram as águas do dilúvio, para onde foram depois do dilúvio e que acontecimentos geológicos ocorreram durante o dilúvio, procuramos Dr. Walter Brown, ex-chefe de estudos científicos e tecnológicos na Universidade de Guerra Aérea e um professor assistente da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Seu desenvolvimento da teoria da hidroplaca fornece ao subsídio que desvenda muitos mistérios acerca do dilúvio e seus efeitos. Podemos ver em nosso planeta 17 características estranhas que agora podem ser sistematicamente explicadas com o resultado de uma inundação global cataclísmica, cujas águas surgiram de câmaras subterrâneas com uma liberação de energia que excederia a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explicação nos demonstra com que velocidade as grandes montanhas são formadas. Ela explica os depósitos de carvão e de petróleo, o rápido afastamento continental, porque os soalhos marinhos possuem valas e centenas de desfiladeiros e vulcões. Ela explica a formação da camada estratificada e os registros de fósseis, as chamadas eras glaciais,
e os principais desfiladeiros em terra, principalmente o Grand Canyon. A era pré-diluviana provavelmente era constituída de um enorme supercontinente contendo uma vegetação viçosa, mares, rios e pequenas montanhas. De acordo com a teoria da hidroplaca, a era pré-diluviana possuía uma grande quantidade de água subterrânea, mais ou menos a metade da que hoje em dia temos em nossos oceanos. Esta água ficava em câmaras interligadas, formando uma fina casca respiradora, mais ou menos uns 800 metros de largura, talvez uns 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. O aumento da pressão na câmara de água subterrânea expandiu a crosta acima. É uma pressão exuberante, que é quando a pressão interna aumenta. A falha na crosta começou com uma rachadura microscópica que cresceu em ambas as direções, quase a 5 quilômetros por segundo. A rachadura, seguindo o caminho da menor resistência, circulou o globo em mais ou menos 2 horas. Enquanto a rachadura corria pelo globo, a crosta acima se abriu com um rasgão num tecido extremamente esticado. A água subterrânea sofria uma enorme pressão por causa do peso de 16 quilômetros de rochas pressionando sobre ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Os cálculos demonstram que, ao longo dessa rachadura que circundava o globo, fontes de água saíam em jatos supersônicos a mais de 30 quilômetros para a atmosfera. O borrifo dessas enormes fontes ocasionou chuvas torrenciais como a Terra jamais havia sofrido, tanto anterior como posteriormente. A Bíblia afirma que todas as fontes das grandes profundezas surgiram num só dia. E ela descreve tais acontecimentos há cerca de 4.500 anos atrás, o que agora podemos reunir cientificamente numa ordem de causa e efeito com a teoria da hidroplaca. As fontes das profundezas e a expansão do vapor produziram ventos violentos. Parte da água saindo em jatos acima da gélida estratosfera congelou, e cristais de gelo causaram enormes tempestades de neve, enterrando, sufocando e instantaneamente congelando vários animais. As fontes de alta pressão causaram erosão na rocha em ambos os lados da fenda, e até mesmo através dos conteúdos lamacentos de muitos mares no período pré-diluviano, enormes volumes de sedimentos se espalharam através dessa água lamacenta por toda a Terra. Os sedimentos foram ficando retidos, enterrando plantas e animais, formando os registros de fósseis. A vegetação levada pela inundação seguiu para regiões onde se acumulou e se decompôs em carvão e em petróleo através de processos que podemos repetir hoje em laboratório. Experiências demonstram que, à medida que a erosão alargava a fenda, sua largura se tornou tão grande que as rochas, pressionadas embaixo da câmara subterrânea, se ergueram, dando origem à cordilheira oceânica que se estende ao longo da Terra como a costura de uma bola de beisebol. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água lubrificante abaixo delas, escorregaram para baixo, afastando-se da cordilheira atlântica que surgia. Depois que as maciças placas continentais lentamente desaceleradas atingiam velocidade de cerca de 60 km por hora. Chegaram até locais de resistência, se comprimiram e se enrugaram, e se tornaram mais espessas e se curvaram. As partes das hidroplacas que se curvaram para cima formaram montes. As que se curvaram para baixo formaram valas oceânicas. E é por isso que essas características são geralmente paralelas às cordilheiras oceânicas de onde deslizaram. As hidroplacas, ao deslizarem, afastando-se das cordilheiras oceânicas, abriram profundas bacias oceânicas, para onde as águas inundadas se represaram. Toda a bacia continental reteve naturalmente a água, formando vários lagos. Cada lago, formado por chuvas ou por águas drenadas de elevações maiores, derramou sobre sua margem na parte mais baixa de sua margem, ocasionando a erosão de um pequeno entalhe na margem, permitindo que mais água fluísse pelo entalhe com maior rapidez, fazendo os depósitos sedimentares ficarem mais profundos. Esse processo acelerou e fez com que toda a água do lago fosse jogada num deslizamento muito profundo, formando um desfiladeiro. O maior deles foi o Grand Canyon.
A nordeste do Grand Canyon havia um enorme lago que eu identifiquei pelo nome de Grand Lake. Seu despejo liberou mais água do que todos os 5 grandes lagos reunidos. O Grand Lake derramou sobre a sua margem, causando erosão em sua represa, 30 quilômetros a sul de Page, Arizona, catastroficamente formando o Grand Canyon num período de poucas semanas. O assentamento acelerado de depósitos de inundação através da ação da maré significa que houve pouco tempo para que a erosão ocorresse entre camadas sucessivas. Na escala de tempo longo, defendida pela teoria evolutiva, deveria haver considerável evidência encontrada relativamente à erosão e ao preenchimento através de formações geológicas sucessivas durante os eventos atmosféricos ocorridos ao longo de milhões de anos. As camadas geológicas do Grand Canyon são notáveis por demonstrar pouca ou nenhuma evidência de erosão entre as diferentes camadas. Ao invés disso, vemos formação de camadas do tipo panqueca, o que é bastante consistente com o rápido depósito vislumbrado pelo modelo do dilúvio. A erosão não ocorreu até que todas as camadas houvessem sido depositadas. Pessoas aprendem que o poderoso Rio Colorado esculpiu o Grand Canyon há milhões de anos. Porém, se as pessoas pudessem estudar o Grand Canyon de um avião, elas poderiam ver sua imensidão e o quão pequeno aquele rio realmente é em relação ao próprio Canyon. Não existe rio na Terra que possa esculpir esse enorme buraco no solo, mesmo que ao longo de bilhões de anos. Se o Rio Colorado esculpiu o Grand Canyon, a primeira pergunta que devemos fazer seria: onde os sedimentos que sofreram erosão terminaram? Deveria haver um delta de rio muito grande no final do Rio Colorado. Não existe. Além do mais, os geólogos não conseguem localizar nenhum delta de rio perto dessa região do mundo. Então, precisamos nos perguntar onde foram parar os sedimentos. Em vários locais dessa plataforma, que está diante do Grand Canyon, há pequenas montanhas ou picos. Suas camadas nos revelam uma história fascinante. As camadas se alinham umas com as outras, então, obviamente, elas um dia estiveram ligadas. Algo deve ter surgido e retirado uma camada de vários metros de espessura de um material menos rígido, que estava onde estamos agora. Então, temos que explicar onde foram parar não só os detritos do interior, o vasto desfiladeiro de 320 quilômetros, porém também onde foram parar os milhares de metros de sedimentos que um dia estiveram acima de onde estamos agora e se espalharam por dezenas de milhares de quilômetros quadrados. Esta formação em especial, chamada de Red Butte, não apenas possui algumas dessas camadas horizontais, mas existe outra revelação em seu topo. A camada superior é de derramamento de lava, e a lava só derrama morro abaixo. Portanto, a um determinado momento, a terra que circundava a parte do topo desse pico deve ter sido ainda mais alta. Então, novamente, onde foram parar os sedimentos? O Grand Lake inundou e causou erosão catastrófica em sua represa, formando o Grand Canyon a sudoeste, num período de poucas semanas. Um outro grande lago pós-dilúvio que os geólogos reconhecem como tendo existido perto daqui seria o Hope Lake. À medida que o Grand Lake catastroficamente transbordou, eu acredito que tenha causado erosão na margem oeste do lago Hope, fazendo com que ele também transbordasse. Onde foi parar todo o sedimento? Foi levado para a região sul do Arizona, parte da Califórnia e Nevada rapidamente.